Atos capítulo 2, versos 37 a 47. Estamos juntos? Diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram, ou todos os que criam, estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que cada um havia de ter necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Oremos mais uma vez, e dessa vez pedindo para que o Senhor nos dê discernimento da sua palavra, e continue ministrando ao nosso coração. Pai, nós adoramos o Senhor, exaltamos o Teu nome nessa noite, louvamos o Senhor. E nesse momento eu quero ir a Ti em oração, pedindo da porção do Teu Espírito, aquilo que o Senhor tem reservado para essa noite, através da Tua Santa Palavra. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos direcione. Pai, que a Tua Palavra, assim como naqueles dias ali, traspassou o coração daqueles homens. Que a Tua Palavra, assim como naqueles dias, feriu o coração daqueles homens de uma forma que viesse a transformá-los para sempre. Que ela também possa transformar, que ela também possa nos ferir essa noite. Porque a Tua Palavra é aquela que fere e depois cura. A Tua Palavra é aquela que abre o nosso entendimento, que mostra quem nós realmente somos, que mostra que nós precisamos desesperadamente do Senhor. E a minha oração é para que o Senhor fale conosco essa noite. Em nome santo de Jesus, nós dependemos do Teu Espírito Santo. Oramos desde já agradecido pela Sua voz, pela Tua Santa Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero dar mais uma pausa, ou mais um parênteses aberto aqui no Evangelho de João, que nós temos exposto, para tratar disso aqui que eu creio ser, talvez, o resultado social do Evangelho. Né? Nós temos visto nesses dias, ao longo das outras exposições, ao longo dos estudos, seja nos estudos bíblicos de quarta-feira, seja nos estudos de escola bíblica, nós temos conceituado o que é e o que não é o Evangelho de Jesus Cristo. O que vem a ser e o que não vem a ser o Evangelho. E ao longo dessas exposições nós afirmamos que o Evangelho tem resultados incríveis. O Evangelho traz, ele nos aponta, ele nos providencia resultados incríveis. Ele nos traz primeiramente um resultado imediato, que é a igreja salva. Somos salvos imediatamente pela habitação do Espírito Santo, nos levando a crer na mensagem do Evangelho e a depositar a nossa confiança nos méritos de Cristo. Esse é o resultado imediato do Evangelho, que ele traz a todo aquele que crê. Segundo, o Evangelho ele tem resultados eternos. O resultado imediato é a igreja salva, o resultado eterno é a igreja na eternidade. Nós somos imediatamente salvos e eternamente garantidos. Essa é a mensagem do Evangelho. Por meio de Cristo. Porque o próprio Senhor Jesus nos diz em João, no texto que nós estamos expondo,
no capítulo 6, verso 39. E a vontade de quem me enviou, a vontade de Deus é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. O Evangelho nos traz uma notícia que é uma garantia eterna de pertencimento a Deus, uma garantia eterna de salvação. E por fim, o Evangelho também traz aquilo que eu quero chamar nessa noite de resultado social. A comunidade cristã. O que ele faz com a igreja, o que ele promove na igreja. E isso vai também nos levar à possibilidade de pensar se evidenciamos que um dia fomos alcançados por essa verdade. Porque o Evangelho promove aquilo que nós vamos ver um pouquinho nessa noite aqui. O Evangelho, então, ele é vindo do céu, trazido pelo próprio Senhor Jesus, e ele tem o poder de transformar estranhos em família. Nós somos uma comunidade diferente. É uma comunidade de diferentes, mas unidos. Só o Evangelho tem poder para transformar estranhos em família. É isso que Deus faz através dessa mensagem. Deus criou uma família mundial que é justificada pela graça somente, em Cristo somente e pela fé somente. A igreja do Senhor, essa igreja que é universal, composta por todos aqueles que creem no Filho de Deus. Agora vamos pensar um pouquinho para nós. Sempre que a gente cria laços afetivos, sempre que a gente cria amizade, sempre que a gente cria relacionamentos, geralmente a gente busca aqueles que são iguais a nós. Nós buscamos aqueles que são mais parecidos, que têm os mesmos gostos, que têm a mesma vontade, a mesma forma de pensar. Geralmente é assim. Né? Porque você encontrar alguém que é parecido contigo e que gosta do que você gosta, vive da forma como você vive, te possibilita uma vida mais fácil. Né? É mais fácil você se relacionar com quem gosta daquilo que você gosta. É mais fácil você promover intimidade com pessoa que é parecida contigo. Nós temos a tendência de evitar quem é diferente de nós. É muito mais difícil nos relacionarmos com aquele que não gosta do que nós gostamos, que não pensa da forma como nós pensamos, que rejeita aquilo que nós amamos, que deseja aquilo que nós odiamos. É muito mais difícil. E nós temos a tendência de evitar aqueles que são diferentes de nós. No entanto, pela sabedoria de Deus, somente pela sabedoria de Deus, isso é impossível no contexto de igreja. É impossível você se relacionar somente com aquele que você quer. No contexto de igreja, é impossível você se relacionar ou amar somente aquele que pensa da forma como você pensa. Você amar somente a iguais. Deus pega pessoas diferentes, coloca para viver, para conviver num único local, para pertencer a um único corpo, que é o Senhor Jesus. Isso é um milagre que Deus promove. Só Deus para realizar isso. Não existe nenhuma psicologia social que possibilite isso, não existe nenhuma filosofia que possibilite isso, somente o Evangelho do Senhor é capaz de pegar pessoas tão diferentes, transformar numa família e fazer com que um ame o outro. Só o Senhor pode fazer isso. E é isso que eu gostaria de meditar um pouquinho com vocês nessa noite, sobre esse impacto social do Evangelho, esse impacto social da Boa Nova de Cristo, as características da comunidade cristã, que ao mesmo tempo é formada por pessoas tão diferentes. Somente pela sabedoria de Deus, sabedoria do nosso Deus. Então, o primeiro momento aqui, aquilo que eu gostaria de chamar de características da comunidade cristã, características da igreja de Cristo, essa família de Deus, é que em primeiro momento ela é alcançada pelo verdadeiro Evangelho. Só o verdadeiro Evangelho tem poder para formar a verdadeira família de Deus. Ou a verdadeira igreja de Deus. Olha o verso 37 comigo. Ouvindo eles, aqueles homens, estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? Uma comunidade cristã alcançada, em primeiro lugar então, ela é alcançada, ela é formada a partir do verdadeiro Evangelho. E com esse texto a gente pode aprender pelo menos 3 coisas.
dizer que uma comunidade, ou dizer que a igreja é alcançada pelo verdadeiro evangelho, a primeira coisa que a gente aprende com isso, para você ser alcançado pelo evangelho, você tem que ouvir o verdadeiro. Quando o texto diz, ouvindo eles estas coisas, o que eles estavam ouvindo? Eles estavam ouvindo o discurso de Pedro. Em Atos, aqui, capítulo 2, Pedro se levanta usado pelo Espírito Santo, aquele mesmo que rejeitou Jesus, aquele mesmo que negou Jesus, agora ele se levanta, ousadamente, por ser cheio do Espírito Santo agora, e prega o verdadeiro evangelho. Aqueles homens foram, eles ouviram o verdadeiro evangelho. O discurso de Pedro tinha como tema, como centralidade principal, Jesus Cristo. Por aqui você já consegue diferenciar o que é o evangelho do que não é. O tema central do verdadeiro evangelho é Jesus Cristo. Cristo ocupa começo, meio e fim. Para ele é apontado a mensagem que salva, ou para ele é apontado o evangelho. Então, vai até o Antigo Testamento, no livro do profeta Joel, e expõe Jesus. Apresenta Jesus. Ele apresenta a boa nova de Cristo através daquele livro. Esse aqui é o ponto de partida. Principal característica de uma comunidade que é alcançada pelo verdadeiro evangelho. Ela ouve o verdadeiro evangelho. Ela ouve as palavras de Cristo, a sã doutrina. Ela é alcançada pela palavra de Cristo. Uma comunidade jamais será alcançada pelo evangelho enquanto a mensagem principal forem, por exemplo, os 10 passos para você ser vencedor. Jamais uma comunidade vai ser alcançada pelo evangelho, pelo verdadeiro evangelho, enquanto a mensagem principal for 5 passos para a prosperidade financeira. Ou os 68 passos para você alcançar a bênção de Deus. Os 10 passos para você gerar o seu milagre. Uma comunidade formada por essa mensagem não ouve o verdadeiro evangelho. Pedro não vai aqui apresentar os passos para a grande prosperidade. Ele não vai aqui apresentar os passos para a grande bênção. Ele vai apresentar Cristo Jesus, a mensagem central e principal do evangelho, o pilar do evangelho, ao longo de toda a Escritura. Só existe um passo principal que você tem que dar, irmão. Não é os 10 passos para a vida feliz. Um passo principal que você tem que dar é olhar para Cristo. É reconhecer que é pecador. É reconhecer que você quebrou a lei de Deus, que você falhou em cumpri-la. É olhar para Ele e crer que Ele tem todos os méritos da sua salvação e que Ele morreu no seu lugar e ressuscitou para te dar garantia de vida eterna. Esse é o primeiro passo e principal que você tem que dar para evidenciar que um dia foi alcançado pelo verdadeiro evangelho. Se você já descobriu os 10 passos para alcançar a grande bênção, mas nunca olhou para Cristo, se você descobriu os 10 passos para ser próspero, mas nunca olhou para Cristo e confiou a sua vida a Ele, não diga que foi alcançado pelo evangelho. Em segundo momento, então, primeiro, uma comunidade alcançada pelo evangelho, ela ouve o que é verdadeiro evangelho. E segundo, ela é confrontada na sua natureza pecaminosa. Olha só, o texto vai dizer que ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração. A pregação de Pedro não foi de entretenimento. Aqueles homens não saíram do culto dizendo assim, ou daquela reunião, né? Olha, hoje a mensagem foi para mim, uma benção. Estou feliz pro resto da semana, e eu agora sei como eu vou crescer no meu trabalho, agora eu sei como eu vou tirar o patrão do lugar dele, assumir o lugar dele, porque agora, essa mensagem foi para mim. Me deu os passos da grande alegria, da grande bênção. Não! Quando eles ouviram a pregação de Pedro, a Bíblia diz que o coração doeu, feriu. A palavra usada aqui, compungiu, significa ferir, dar uma forte ferroada. É uma metáfora muito usada para descrever emoções dolorosas. É como eles diziam, era como se o coração daqueles homens fossem feridos, furados, depois daquela mensagem. Essa é a primeira reação ao verdadeiro evangelho. Teu coração dói. Você não sai saltitante, desejoso de conquistar a grande promoção do trabalho.
você sai quebrantado, reconhecendo que é pecador e precisa desesperadamente de alguém que resolva o seu problema. Pedro não pregou para agradar aqueles homens, para entreter aqueles homens. Ele foi direto ao ponto. Ele colocou o dedo na ferida. Pedro disse ao povo, embora a cruz tivesse sido planejada pelo Senhor desde a eternidade, aqueles homens eram culpados pela morte e a crucificação de Cristo. Pedro ele vai estabelecer essa sentença no verso 23, no capítulo 2. Um pouquinho para trás ele vai dizer assim, vós o matastes, crucificando por mãos iníquos, ou por mãos de iníquos. Irmão, nós vivemos numa sociedade em que a realidade da culpa tem sido abolida. Você não pode falar que o indivíduo é pecador. Você não pode falar para ele quem ele realmente é. Nós vivemos em uma sociedade em que, nós vivemos num contexto de igreja em que não se pode pregar sobre pecado, porque pecado não dá audiência. Pregar sobre pecado não está escrito para a igreja. Não. Nós vivemos num contexto de igreja onde a pregação virou um meio de entretenimento, sabe? Aquele meio de fazer... É o programa de domingo à noite. Uma sociedade onde a culpa foi abolida. Uma sociedade onde você não deve aceitar que tem culpa. Você é tratado dessa forma. Só que a gente tem um problema quando a gente olha para textos como esses aqui. Porque se tira a culpa, tira-se a possibilidade de arrependimento. E se tira arrependimento, não há salvação. O primeiro passo, ou a primeira evidência de que o indivíduo foi alcançado pelo Evangelho e que ele pertence agora a Deus, é arrependimento. Esse é o caráter da pregação de Cristo, o caráter da pregação de João Batista. Arrependimento. Retira-se isso. Não há possibilidade de salvação. Algumas igrejas têm pregado um Deus manco. Um Deus que é todo bondoso, o Deus que é amor, Ele é amor, Ele é bom, Ele é misericórdia, Ele é longânimo. Mas a mesma Bíblia que diz que Deus é amor, também diz que Ele é santo e Ele é justo. E a sua justiça é expressa contra aqueles que ferem a sua santidade da lei, da sua vontade. Você retirar do indivíduo o entendimento de culpa é você impedir que ele seja salvo. Nós aprendemos aqui com os apóstolos que apresentar o Evangelho passa pela necessidade de apresentar que esse Deus que é todo poderoso e todo bondoso também está irado com os pecados dos homens. A pregação de Pedro gerou a agonia do arrependimento naqueles homens. A pregação de Pedro produziu uma profunda convicção de pecado. E é isso que o resultado do verso 41 que você pode ler aí. Conversão. Só quando você tem noção de quem você é, você tem noção do pecado, do perdão que você recebeu de Deus, você se confia nessa graça e você é convertido pelo Senhor. Tira-se a culpa sem arrependimento. Não há salvação. Então, terceira característica de uma igreja alcançada, ou uma comunidade alcançada pelo verdadeiro Evangelho, é que quando você ouve o verdadeiro Evangelho, você deseja mais desse Evangelho. Olha só, eles perguntaram para Pedro, ainda no verso 37, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos? Percebe que o apelo aqui vem do pecador, não vem do pregador. Está comigo no verso 37? E eles perguntaram a Pedro, no final do 37, o que faremos? Do pecador é que vem o apelo. Quando o verdadeiro evangelho é pregado, você para passar 2 horas insistindo para que o indivíduo aceite Jesus. Quando o verdadeiro evangelho é pregado, você não precisa passar 2 horas gritando na cabeça do indivíduo, dê uma oportunidade para Jesus. Ele está à porta e bate. Como se esse texto falasse sobre isso, né?
Ele está à porta e bate. Deu uma oportunidade. Tadinho de Jesus, aceita ele nessa noite. Quando o verdadeiro evangelho é pregado, o coração é ferido. E você quer mais. Você não precisa ficar fazendo chantagem emocional para que Cristo seja aceito. Porque se você não aceitar Jesus, a sua vida vai virar uma pindaíba de nada. Porque se você não aceitar Jesus, você não vai parar de sofrer, como se crente não sofresse. Percebe? Quando você prega o verdadeiro evangelho, você não precisa de chantagem como essa. O coração dói. E o pecador deseja mais. Percebe aqui, irmão, que quem faz o apelo é o pecador, não é Pedro. Pedro fica lá. Quem quer aceitar Jesus aqui? Alguém quer? Não. A hora que ele prega o evangelho, o coração dói e eles dizem: o que nós faremos? Qual é o próximo passo? O que Deus espera? E agora? E aí nós vamos, então, para a segunda característica da igreja ou da comunidade cristã. Ela é marcada pelo verdadeiro arrependimento. Alcançada pelo verdadeiro evangelho, marcada pelo verdadeiro arrependimento. Verso 38. Respondeu-lhes Pedro, depois do apelo do pecador: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Arrependimento é o caráter da pregação de Cristo, era o caráter da pregação de João Batista, é o caráter da pregação aqui dos apóstolos. Era a pregação deles. Porque era contínua, era constante a ordem de arrependimento. Aqueles judeus que ouviam Pedro, os judeus que ouviam João Batista, os judeus que ouviram Jesus, eles falharam na tarefa de cumprir o pacto feito lá no Monte Sinai. Você não precisa abrir, mas em Êxodo capítulo 19, verso 8, a Bíblia vai dizer assim: então, o povo respondeu com uma só voz. Toda a nação de Israel respondeu para Moisés: tudo o que o Senhor falou, faremos. Fizeram um pacto com Deus. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Mas nós vemos pela história daquele povo que eles falharam em cumprir com esse pacto. Eles falharam com o pacto de obedecer à voz de Deus. Então, uma vez que esse pacto foi completamente corrompido, eles pensaram assim: agora nós vamos criar um novo código moral, um novo pacto, e agora a gente vai conseguir, agora a gente não vai falhar. Por isso que aqueles religiosos judeus, criaram uma grande quantidade de regras. Regras para o sábado, regras para a alimentação, regras para o culto, regra para não sei o quê, regra para não sei o quê. Criaram um punhado de regras como um novo código moral, dizendo assim: agora a gente acerta. Primeiro a gente não deu conta, mas agora a gente dá. É nesse contexto que Jesus vai dizer para aqueles homens assim: ó, vocês colocam sobre os outros fardos que nem vocês conseguem carregar. A mensagem do Evangelho era: a saída não estava em criar um novo código moral. A saída não estava em criar um novo pacto. A saída estava em se arrepender por não ter cumprido o primeiro. Que Deus, ou que os homens estabeleceram com Deus, de obedecer à voz de Deus. A saída era se arrepender e crer. Crer que Jesus, sim, ele foi capaz de cumprir completamente o pacto de obra. Jesus, sim, foi capaz de cumprir completamente a lei. Essa era a mensagem do Evangelho. Arrependa-se porque vocês não conseguiram. E creia. Lembra? Jesus dizia: arrependei-vos e credes. João Batista: arrependei-vos e credes. Credes o quê? Arrependam porque vocês falharam e creiam que Jesus não falhou. E a obediência dele substitui a sua obediência. Essa era a mensagem do Evangelho. Arrepender-se e olhar para Cristo. Ele foi capaz de obedecer completamente a Deus. Então, e ele fez isso não para que você mais precisasse obedecer à lei para ser salvo. Ele fez isso para que você fosse salvo ao olhar para ele e crer que ele obedeceu à lei e todos esses méritos foram acreditados na sua conta. Essa era a mensagem do Evangelho.
Percebe aqui que Pedro, antes de falar de perdão, ele vai falar da culpa. Vocês entenderam? Antes dele apresentar o perdão de Deus, ele apresenta a culpa dos homens. Antes dele falar da cura que Cristo proporciona, ele apresenta a doença que aquela multidão tinha. Antes dele apresentar a salvação, ele vai apresentar que aqueles homens estavam perdidos em seus pecados. Só assim, reconhecendo a atual condição, eles foram capazes de se alegrar com a mensagem que eles receberiam em seguida. E se converteram a esse evangelho. Hoje em dia é muito interessante termos sido pregados sobre libertação. Hoje em dia muito se tem pregado sobre ser liberto. Prega-se muito sobre libertação e quase nada sobre arrependimento. É muito comum, né? Tem até culto de libertação. Não é? O culto não é mais de Deus agora é culto de libertação. Prega-se muito sobre libertação, pouco sobre arrependimento. Né? É muito comum nós vemos pregadores esbravejando, gritando que o indivíduo precisa ser liberto porque está possesso e isso, aquilo. E sim, parte disso é verdade, realmente. E ainda que o indivíduo esteja possesso, ainda que o indivíduo esteja sendo aprisionado pelas cargas espirituais do mal, o grande e principal problema dele não é apenas esse. O grande e principal problema dos homens é que eles estão mortos em seus pecados. E que a verdadeira libertação vem através de arrependimento. Por isso a mensagem do Evangelho era: arrependam-se. Essa é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade. Aí Jesus aponta para si mesmo. E ela vos libertará. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmão, libertação, culto de libertação é onde o Evangelho é pregado, você olha para Cristo e crê. Por isso Jesus aponta para si mesmo: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a principal libertação que o homem precisa. O pecado não é tanto uma questão do que nós fazemos, é uma questão de quem nós somos. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Entende a diferença? O pecado está relacionado ao que o homem é, à sua natureza. Por isso ele precisa desesperadamente de um Salvador. E aquela mensagem ecoava no coração daqueles homens. A característica da igreja cristã: ela experimenta verdadeiro arrependimento. Apenas para ilustrar, a diferença de arrependimento e remorso é que arrependimento vem acompanhado de mudança de vida. Remorso é uma dor por você sentir a perda de algo um favor que você tinha, de um privilégio que você tinha. Alguém me descobriu. Mas arrependimento é mudança de vida. Uma terceira característica dessa igreja, ou dessa comunidade cristã. Então, primeiro, ela é alcançada pelo verdadeiro evangelho, ela experimenta de um verdadeiro arrependimento e ela é habitada pelo Espírito Santo de Deus. Há uma íntima relação que existe entre o Evangelho de Cristo e o Espírito Santo de Cristo. Primeiro, é o Espírito que convence. Jesus diz isso no Evangelho de João, capítulo 16, verso 8. Quando ele vier, falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa fé que é necessária, que nos movimenta para o arrependimento, que é o início dessa fé salvadora, ela vem pela pregação da palavra. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 10, 17, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. O Espírito Santo te leva ao convencimento. O Espírito Santo te leva ao entendimento da palavra de Cristo. É a palavra de Cristo, ou o Evangelho, um instrumento pelo qual a fé alcança o teu coração. Eles estão intimamente ligados. Por fim, é o Espírito Santo que gera essa fé. Que pelo Evangelho, quando eu creio, ele me sela, me declarando como propriedade de Deus. Essa comunidade
cristã tem como característica o fato de pertencer a Deus, porque é habitada pelo Espírito Santo. Em Efésios, você não precisa abrir, mas anota aí, capítulo 1, os versos 13 e 14, Paulo diz assim: vocês estão em Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Uma característica da comunidade cristã é que ela é presenteada pelo Senhor com o Espírito Santo de Deus, que nos faz nascer de novo, que nos torna possível ouvir o chamado, que seria impossível quando você estava morto, através do Evangelho. É o Espírito Santo que nos põe em contato com a nossa natureza pecaminosa e nos leva ao arrependimento. É Ele que te faz. Paulo vai dizer isso em Romanos: a bondade de Deus te leva ao arrependimento. Você tem o Espírito de Deus, você pertence a Ele. A vida não é mais do jeito que você quer. A vida é do jeito que o seu dono estabelece. E que você é habitado pelo Espírito Santo. Dizer que você é cheio do Espírito Santo não é dizer que você ora muito, que você canta muito, que você roda muito, sei lá o que você faz. Dizer que você é cheio do Espírito Santo de Deus é dizer que você é moldado pela vontade dEle. Ele determina o que você faz. Ele determina onde você anda. Ele é o seu dono. Isso é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Quarto ponto aqui. A comunidade cristã tem como característica pertencer a Deus, porque recebe o dom do Espírito Santo, e ela é a família da aliança. A aliança que os faz com os homens. Olha o verso 39. Pois vós outros a promessa para vossos filhos e para todos os que estão ainda longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. No discurso de Pedro, ele lembra, vai usar o profeta Joel, e ele vai lembrar para aqueles homens que Deus havia prometido derramar o seu Espírito. E isso está no verso 17 do capítulo 2, os versos 17 e 21, Pedro vai dizer assim, citando o profeta Joel: e aconteceu nos últimos dias do Senhor, que derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Todas as pessoas? Todo mundo? O mundo inteiro? Toda a humanidade? E ele vai dizer, verso 21, ainda no verso 17, vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Vossos velhos sonharão. Vossos, aqueles que fazem parte desse povo, terão visões, terão sonhos, profetizarão. Sonharão. E no verso 21 ele vai dizer, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus faz uma promessa para o seu povo particular. Deus faz uma promessa para a sua família que Ele cria, para a sua família que Ele estabelece, para os seus filhos. Deus faz uma promessa para a noiva de seu filho. A promessa de Deus é para a igreja de Cristo. Percebe que Ele vai dizer assim, a promessa é, vou derramar o meu Espírito sobre toda a carne. Esse derramamento do Espírito está relacionado a um contexto de salvação. Pois no verso 21 diz, acontecerá que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem invocará o nome do Senhor? Toda a humanidade. Todos crerão. A promessa do Espírito é para todo homem indiscriminadamente? Não! Pedro vai dizer usando o profeta Joel, vossos filhos, vossas filhas, vossos jovens, vossos velhos. Ele está abordando, naquele tempo, Deus estava trazendo a mensagem da promessa para o seu povo particular. O povo particular de Deus, no Antigo Testamento, tipificava a igreja de Deus, ao longo da história. A igreja cristã, ou a comunidade cristã, a igreja de Cristo, é fruto dessa aliança que Deus faz em ter o seu povo particular. Entenda uma coisa, isso dá garantias. Eu creio que você crê que Deus é poderoso.
E a Bíblia que diz que Deus é poderoso, diz que Ele é fiel em suas alianças. E Ele faz uma aliança para manter o seu povo. Ele faz uma aliança para manter a sua igreja. Para perseverar a sua igreja. Se Ele é o seu dono, você jamais será tirado das mãos dele. Porque não há quem seja maior do que Ele para te tirar de lá. A comunidade cristã, então, ela é essa família da aliança. Eu vou correr aqui, por conta do nosso tempo. Uma quinta característica que eu vejo na comunidade cristã, nessa transformação, esse impacto que o Evangelho provoca, social, transformador, é que a sociedade ou a Igreja de Cristo ela é marcada por uma busca constante por santidade. Aqueles que pertencem ao Senhor são marcados por uma busca constante em se separar dessa geração, se separar dos valores desse mundo corrompido para o seu dono, para o Senhor. No verso 40, acompanha comigo, ele diz assim: com muitas outras palavras, Deus deu testemunho e exortava, dizendo: salvai-vos. Salvai-vos dessa geração perversa. Salvai-vos dessa geração perversa. É uma expressão que é tecnicamente usada na Escritura e que também pode significar ser livre das penalidades do julgamento messiânico. Pedro está usando aqui o mesmo recurso que Paulo usava nas suas cartas. Após apresentar o Evangelho, ele apresenta meios práticos para dizer: olha, evidenciem que vocês foram alcançados por esse Evangelho. Vivam de acordo com o Evangelho. Paulo vai usar isso em Efésios, Paulo vai usar isso em Romanos. Ele vai dizer: vivam de acordo com o Evangelho. Agora que vocês foram alcançados, agora que vocês ouviram a verdade de Cristo, agora que vocês ouviram as palavras de Jesus, vivam de acordo com ela. Porque só assim você pertence a Ele. Vivam de acordo com aquilo que Ele disse. Quer saber o quanto Ele é seu dono? Você faz o que Ele diz. Você faz o que Ele rejeita. Uma geração pervertida. É uma tradução que cabe para aqui. Pedro dizendo: livrem-se, salvem-se dessa geração. Paulo vai deixar isso claro em Romanos 12, verso 2. Não se conformem com esse século. Não sejam parecidos com eles. Transformem-se pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra de Cristo te resgata. E a palavra de Cristo te molda. Se afastar dela é abraçar os valores desse século. Se afastar da palavra de Deus, guarda isso que eu vou te dizer. Se afastar da palavra de Deus é abraçar os valores corrompidos desse século e morrer com eles. Não existe forma mágica. Todo aquele que é nascido de Deus evidencia isso com o seu estilo de vida. O que as Escrituras nos ensinam é: você não obedece para ser salvo. Você não vai ser moralmente legalzinho para ser salvo. Quando você é moralmente bom, quando você moralmente luta para não cair, para fazer aquilo que Deus se agrada, você simplesmente evidencia que já pertence a Ele. Livrem-se dessa geração perversa. Ninguém é salvo ou pertence a Deus por ter um comportamento moralmente adequado. Mas ninguém que seja moralmente corrompido em tudo aquilo que faz, no seu comportamento, esse jamais pertenceu a Deus. A conclusão que eu chego aqui, irmão, no primeiro momento, na sociedade ou na comunidade do igual, a igreja é conhecida por ser diferente. Eu comecei dizendo isso no início. Nós temos a tendência de rejeitar o que é diferente. Nós queremos aquilo que é igual. Por isso que é muito comum
o adolescente se envolver com grupos parecidos com ele. E quando ele não é parecido com esse grupo, ele vai se moldar para ser parecido com esse grupo, simplesmente para ser aceito. E isso acontece com os adultos. Isso acontece com todas as pessoas. Porque nós buscamos o igual e rejeitamos o que é diferente. Mas nessa sociedade do igual, a igreja é conhecida por ser diferente. E diferente à moda antiga. Diferente à moda da escritura. Diferente à moda da palavra de Deus. Comece a observar o quanto daquilo que é na sua vida é parecido com aquele que você conhece e não é temente a Deus. O quanto da sua vida é muito igual a do seu vizinho. Aplicando de forma breve e clara para nós isso aqui. Apartem-se dessa geração pervertida. Salvem-se dessa geração corrompida, perversa. É o aconselhamento do nosso querido apóstolo Pedro nessa carta. A conclusão dessa primeira parte, porque semana que vem tem mais. Os filhos de Deus são alcançados pela voz do Senhor, contida no verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Quando você estiver assistindo alguém em um púlpito, diga para ele o seguinte: pregue Cristo para mim. Eu não quero saber quais são os passos para a felicidade. Eu não quero saber quais são os passos para o crescimento. Eu não quero saber quais são os passos para andar mais rápido. Eu quero saber o que me conduz a Cristo. Pregue Cristo para mim. Não pregue prosperidade para mim. Não pregue milagre para mim. Não pregue sinais para mim. Pregue Jesus Cristo para mim. Porque só o verdadeiro Evangelho forma a família de Deus. Só o verdadeiro Evangelho conforma a comunidade cristã. Como ela deve se apresentar na sua geração. Não há outra mensagem que pode te resgatar. Não há outra mensagem que pode te livrar da sua natureza pecaminosa e caída. Pregue Cristo para mim. E segundo, a evidência de que um dia você foi alcançado por essa voz do Senhor é que você passou a se incomodar com seus pecados. E todos os dias é uma luta intensa para vencê-los. Ninguém que já foi alcançado pelo Evangelho vive da forma que vivia. Ninguém que já foi alcançado pelo verdadeiro Evangelho se acomoda na velha prática de pecado. Ainda que fale, ainda que peque, é uma luta constante para não ficar caído. Uma luta constante para matar o velho homem. E essa luta só é possível porque todo aquele que crê é habitado pelo Espírito Santo que continuamente nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos leva a essa busca constante por santidade. Jesus morreu por todo aquele que pertence ao Senhor desde antes da fundação do mundo. Por todo aquele que não é nascido da vontade da carne, não é nascido da vontade do homem, mas é nascido da vontade de Deus, como João capítulo 1, a Bíblia diz. E todos esses serão atraídos pela graça de Deus, pelo chamado do Pai. O Evangelho os alcançará, inevitavelmente. E eu aplico para nós aqui, irmãos. É necessário sondarmos o nosso coração continuamente, para termos a certeza que nós temos evidenciado um verdadeiro arrependimento. É necessário sondarmos o nosso coração continuamente para entendermos se realmente temos nos arrependido, se realmente aquele pecado particular que só Deus sabe, realmente tem nos incomodado. E ao ir até o Senhor, indo até o Senhor, em busca de perdão, creia. Creia que o caminho foi aberto por Cristo. Não há impedimento algum. Os méritos estão nele, porque isso foi providenciado por Ele. Ao reconhecer o teu pecado, vá até o Senhor. Se lança aos pés dele. E entenda que o caminho foi aberto para que você se arrependa diante dele. Ao se derramar diante de Deus, se alegre, estando convicto de que seus pecados foram cravados na cruz de Cristo. E agora você está livre. Se alegre por saber que Cristo morreu pelo seu pecado. Por esse pecado que você comete agora com a sua mente. Ele morreu por esse também. Então se arrependa, peça perdão. Se alegre por pertencer a Deus e saber que Ele é fiel.
para te manter diante dele, pertencendo a ele todos os dias da sua vida. Se alegre no Senhor. Essas são características de uma comunidade que pertence ao Senhor.